Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Às quartas-feiras reservamos um espaço para análise. Temos 3 temas e 3 analistas que vão se debruçar sobre os factos arrolados para esta noite, nomeadamente Mohamed Yassine, Silvério Ronguane e também Keifaddine Manasse. Boa noite, obrigada por estarem aqui. Vou começar então com Devi Simango, que renuncia à gestão dos transportes públicos da Beira, transportes públicos da Beira. Começo por si, Silvério Ronguane, como é que analisa esta renúncia do edil da Beira? Bom, boa noite, telespectadores, boa noite, colegas do painel. Bom, é preciso esclarecer de que se tratou, não é? Portanto, houve um compromisso escrito que havia de se transferir, havia de se separar, então, a empresa havia de ser separada em 2 os bens móveis, ou seja, 30% dos autocarros seriam para dono e 70% ficaria na Beira, não é? Mas mais tarde, quando já vai se fazer quando se forma a comissão que vai fazer essa transformação, a transferência, percebeu-se que afinal não eram apenas os bens móveis, portanto não se tratava apenas dos autocarros, mas também os bens imóveis. Estamos a falar de oficinas, estamos a falar de uma infraestrutura que deve suportar esta empresa, que também havia de ser separado em 2. Bom, há uma mudança radical do figurino de transferência, mas como se isso não bastasse, quando a comissão senta para verificar como é que se vai fazer a transferência, como é que não se faz, percebeu-se que também a empresa extinta tem dívida com os trabalhadores, que os próprios trabalhadores não tinham sido informados daquilo que havia de acontecer. E, portanto, foi um processo atabalhoado que acabou se percebendo que ou não havia intenção efetiva de se fazer essa transferência, ou havia uma intenção de transferir dívidas e problemas para o município. Daí que o município da Beira fez foi pesar o que é que realmente é viável. Se é o município criar uma empresa nova de transporte da população, ou herdar este fardo nestas condições que estava a ser apresentado. E há de perceber todos que o engenheiro Devi Simango, como bom gestor percebeu claramente que é mais viável criar-se uma nova empresa e não receber este fardo, esta empresa falida, e sobretudo nas condições, porque repare que o presidente Devi Simango tem muito respeito pelos trabalhadores e não quer defraudar os trabalhadores, portanto, pretendia-se que fosse um processo transparente, que não tivesse essas zonas de penumbra, que aquilo que está a ser acordado fosse exatamente isto, mas não aconteceu, e não tendo acontecido, parece claro para todos que a única saída, efetivamente, era prescindir desta batata quente, podemos dizer, desta não empresa. Portanto, a ideia do presidente Devi Simango. Vamos falar dessas ideias daqui a pouco. Tenho o sinal de que temos uma reportagem com relação a este assunto. Nós vamos passar e já voltamos então para os comentários dos convidados. Foi em conferência de imprensa que a Idilidade da Beira anunciou que vai deixar de ser a entidade gestora da empresa municipal de transportes públicos locais. Segundo Devi Simango, o incumprimento por parte do governo das exigências do Conselho Municipal e insustentabilidade da empresa são algumas das razões que levaram a Idilidade a abandonar a gestão daquela empresa. Fomos surpreendidos com uma carta dos sindicatos locais a solicitar os problemas de salários, portanto, aumento salarial, a revisão das regalias, alguns contenciosos desde 2015, e nós nos apercebemos de que, afinal de contas, os sindicatos não estavam a par da empresa. E os sindicatos deviam atuar como um braço de apoio para o bem-estar dos trabalhadores. Por outro lado, notamos que a própria Comissão de Gestão
não fez muito esforço para poder cumprir com o mandato que tinha, no sentido de em 10 dias fazer a entrega, e já tinham passado 37 dias. E nós, como Conselho Municipal, entendemos que não havia condições para que, de fato, o município continuasse a desempenhar o exercício de gestão naqueles moldes. Então o município entendeu de que era um caminho extremamente sinuoso e fizemos uma carta ao primeiro-ministro a renunciar à recepção dos transportes. Porém, o edil da Beira garante estar em curso um projeto de criação de uma empresa para responder às necessidades dos munícipes com a aquisição de novos autocarros. Neste momento estamos a fazer algumas diligências a vários fabricantes de machebombos para ver se conseguimos adquirir mais bombos, e naturalmente vamos articular com o governo central, porque o nosso interesse é que, de fato, quer o governo, quer o município possam contribuir para o bem-estar das populações. Fizemos algumas viagens à China, à Índia, e durante os próximos dias vamos negociar com algumas autoridades portuguesas. O que nós queremos é autocarros baratos, viáveis, seguros e resistentes às condições. Esta decisão surge depois de uma negociação entre o Ministério dos Transportes e Comunicações e o município da Beira no passado dia 7 de julho, que culminou com a entrega da empresa ao município para a gestão. Muito bem, passou esta reportagem para elucidar-nos um pouco sobre o que é que efetivamente está a acontecer na Beira com relação à gestão dos ex-transportes públicos da Beira. Vou para si, Caifadine Manasse, como é que analisa esta renúncia do presidente do município da Beira, David Simango, que diz que o que lhe motivou a tomar esta decisão, para além de ter sido surpreendido com esta carta do sindicato a reivindicar os salários em atraso e algumas regalias, foi também pelo incumprimento por parte do governo de alguns acordos que tornariam sustentável, portanto, a gestão dos transportes na Beira. Qual é a sua visão com relação a isso? Muito obrigado. Queria também cumprimentar os colegas do painel e os telespectadores da STV. Indo à pergunta que me coloca, eu fico preocupado com esta atitude do presidente do município da Beira, porque se formos a recuar, é pena que a peça não começou no princípio sobre esta novela. Nós assistimos, mesmo aqui pela STV, mostrou-nos que houve, para esta empresa passar para o município da Beira, no dia que houve este encontro para se assinar, parece que se parou quase um dia inteiro. O presidente disse que não havia de assinar os documentos porque faltavam algumas coisas que têm que ser acertadas, e as partes foram se encontrar e acertaram aquilo que achavam que tinha que acontecer, e o presidente acabou assinando os documentos, aceitando a empresa. E quando diz que surpreendeu-se porque os trabalhadores pedem um aumento, o sindicato pede aumento salarial e pede regalias, eu acho que como um bom gestor tinha que compreender que esta é a dinâmica daquilo que é o funcionamento normal das instituições. Se formos a ver, sempre há pessoas a pedir o aumento salarial, e um bom gestor tem que ter um entendimento e fazer perceber como é que de fato tem que gerir aquilo que são a coisa pública. Agora, é preciso também aqui olhar que nós, a bancada parlamentar da Frelimo, sempre dissemos que a questão da descentralização e desconcentração do poder temos que fazer num ambiente com muita serenidade e olharmos com muita seriedade. Porque se for a ver, nós discutimos há pouco tempo umas leis, umas propostas que o MDM sempre exigiu que houvesse desconcentração do poder, entregasse essa gestão da educação, da saúde, entregasse a gestão de vários outros serviços na cidade da Beira. Imaginemos que esses serviços tivessem sido entregues e encontrassem situações que pudessem ser surpresa
as pessoas ficariam numa situação de não ter o cômodo, não serem recebidos por um lado ou por outro, e o Estado começava a ficar diluído. Eu acho que esta questão de descentralização do poder, e pior quando toca com pessoas, toca com funcionários, é preciso fazer-se com muita calma, olhar-se com muita serenidade. Deve ser discutida com muita profundidade entre as partes, nesse caso o município e o governo que fez a entrega. O município deveria receber a empresa depois de ter clareza sobre aquilo que são os procedimentos que deveriam acontecer. Não pode ficar surpreendida com os sindicatos dizer que há problemas de salário. Ou seja, o município já sabia que a empresa tinha estes problemas e mesmo assim aceitou gerir, e agora, por não conseguir, está a pular o barco. É isso mesmo. O município, esta empresa está na Beira. O presidente do município da Beira está há mais de um mandato como presidente do município da Beira. Ele conhece muito bem os problemas que existem nesta empresa, porque é uma empresa da Beira, conhece muito bem. Então, este tipo de novela para um dirigente que se preze respeito pelos funcionários, pelo seu povo na Beira, eu acho que não é justo dizer que ficamos surpreendidos porque os trabalhadores pediram aumento de salário. Eu acho que o presidente do MDM e o presidente do município da Beira deveria encontrar outras palavras para fugir desta situação, porque isto é gestão. Claramente sabe-se que estas empresas estão numa situação difícil, e quando foram assinar os documentos sabiam que a empresa encontrava-se naquela situação. Então é preciso olharmos a coisa com preocupação e olharmos a reflexão sobre a descentralização e desconcentração deste poder nos municípios, porque depois o Estado começa a ficar banalizado por causa de coisas que podíamos encontrar um meio termo entre as instituições. Temos funcionários que passam para um lado, depois o outro empurra para o outro lado. Então, depois, quando o governo toma uma decisão que não, temos que continuar a gerir as coisas lá dentro do município, e encontramos situações em que dizem que não, seria bom que passassem a saúde, passassem a educação, setores com mais problemas até, que podemos encontrar mais problemas, que o Estado tem que gerir. Eu acho que não fiquei muito feliz de ver esta situação. Vamos então passar para Mohamed Yassine. Qual é a visão que faz com relação a esta renúncia do presidente do município? Acha que esta decisão pode ser um reflexo da crise económica que afeta o país? Muito obrigado pela oportunidade e também cumprimentar meus colegas de painel. Eu olho para esta situação provavelmente em três vertentes. A primeira das quais é que os transportes urbanos nunca produziram receita a nível nacional. Exemplo concreto é o que Maputo é. Podemos ver também a Beira estaria na mesma situação, porque o negócio de transporte público sempre tem que ser subsidiado pelo Estado. O segundo ponto é que ao levar, ou seja, ao assumir estes transportes na maneira em que foram entregues, o município da Beira deveria estar preparado para que pequenas situações iguais às que estão a acontecer não fossem um problema que seria motivo para que os transportes não continuassem no município. Olha, é recordar que desde o princípio da presidência do engenheiro Davis Simão, sempre se reclamou que os transportes deveriam também, a Beira deveria ser também abrangida por este modelo. Eu me recordo do desentendimento que existia entre a ministra da Administração Estatal e na altura com o município da Beira. Mas também que há uma relevância, é que tem sido, se for a reparar, tem sido uma prática do Estado que sempre que for a descentralizar ou a privatizar uma empresa, os agentes de gestão desta instituição repentinamente aumentam o salário. Se for a ver, o município da Beira, essa reclamação que é feita, a reclamação salarial, era diferente daquilo que eles oferiam antes. O que significa que o município, a assumir os transportes na condição em que está e assumir este novo modelo de salário, mais uma vez estaria claro que não teria condições de sobreviver. E um exemplo claro, por exemplo, iria dar só para a reflexão. Nós temos mesmo aqui perto da Transmarítima, onde que
o diretor diz que não consegue ter o dinheiro para 1 litro de combustível, mas ele oferece acima de 100 mil salário. Então quer dizer que essas pessoas oferem, essas pessoas que dirigem essas empresas públicas oferem muito mais do que a própria empresa produz. E outra coisa é que, olhando para o esqueleto daquilo que é entregue no município de Beira, ficou claro que metade da frota não iria andar tão cedo. Então, eu até entendia que o presidente do município de Beira, naquele fincapé que fez no dia da recepção, o mais sensato seria não ter recebido por completo. Agora, receber e meses depois, o que assumiu que iria gerir, dizer que não encontra condição para gerir, provavelmente seria obrigado a dizer que é preciso fazer melhor planificação. Olha, se for olhar, mesmo o município de Dondo que recebeu, está claro que não vai ter condições suficientes para rentabilizar os transportes. Aliás, ele só tem 3 autocarros, são autocarros obsoletos. E ele disse que vai conseguir... Olha o município da Matola, que já está há muito tempo, também reclama, e quantos autocarros tem? Reclama pela própria viabilidade. O município de Maputo já nem digo, que é uma catástrofe total. Então, é preciso olhar para essas empresas que são descentralizadas pelo Estado. Quando é que o Estado as faz? Porque todo aquele que recebe um material obsoleto tem que perceber que tem que investir para torná-lo viável. E se não tem capacidade, melhor não receber. Exato. Eu só queria então perceber como é que o edil de Dondo iria conseguir gerir os transportes naquele município com 3 autocarros. Eu vou passar para si, Silveiro Rongoana. Concorda com o que o Mohamed Yassine disse, que o presidente David Simango não deveria, portanto, ter aceito a gestão desta empresa, se sabia de antemão que seria inviável, que seria insustentável, portanto, colocar a frota a circular? Não, quando se cria a comissão de gestão, era esta comissão que ia tratar de transparência. É no momento que qualquer gestor inteligente vai tomar o pulso e o conhecimento real da situação da empresa. Ora, se há um acordo de que, olha, eu estou para entregar uma empresa que está nesta situação, quando efetivamente não corresponde à verdade, não, há um princípio o básico de gestão que é a verdade. O comércio funciona na base da confiança. A partir do momento em que declara-se uma situação quando é outra, é claro que aqui há má fé. Este é o primeiro aspecto. Segundo, é preciso reconhecer que qualquer gestor tende a olhar, olha, nós temos 2 situações. Uma é receber uma empresa que não tem condições, que até aquele que está a passar essa empresa já não é com aquele intuito bom de descentralização, é querer fugir de problemas, o que é mau. É preciso lembrar que aqui na Matola, que receberam 30%, os trabalhadores estiveram em greve, não passa um mês, e mais de metade, estamos a de 141 trabalhadores que foram desvinculados pela Matola e não receberam até hoje as suas indenizações. Portanto, o presidente David Simango, como bom gestor que está a dizer é o seguinte, é que nós queremos ter uma empresa de transporte da Beira, gerido pelo município, e para isso já estamos a ter estas demarches, mas para criar uma empresa na base dos princípios universais de gestão, uma empresa que respeita os trabalhadores. Olha, é gravíssimo quando já se discutir a transferência dos trabalhadores de uma empresa e os trabalhadores não são incluídos, não participam nas discussões, tem de procurar por fora, meter cartas, a fazer exigências. É claro que o presidente disse muito não. O que nós queremos criar é uma empresa em que os próprios trabalhadores vão se sentir satisfeitos, vão participar, vão ser informados daquilo que está a acontecer. Ou seja, está a haver um aproveitamento por parte destes trabalhadores que fazem parte deste sindicato? Não é aproveitamento. Os trabalhadores simplesmente não foram incluídos nas discussões. E o que o presidente David Simango está a dizer é que não, isto é erro. Se quer se transferir uma empresa, o pulmão da empresa são os trabalhadores. Os trabalhadores têm de saber o que é que vai lhes acontecer
têm de saber o que está a acontecer, têm de estar incluídos. Mas o que acontece aqui é que os trabalhadores, uma vez excluídos, só por via de cartas. Então o presidente David Simão está a dizer que não. O que nós queremos é criar uma empresa de transporte digna desse nome. Portanto, a descentralização significa o governo aceitar o princípio de que esta edilidade deve criar uma empresa de transporte viável, porque a empresa que era para ser, digamos, transferida para o município, mostrou-se que, do ponto de vista de procedimentos, foi péssimo, não é? Portanto, estamos aqui a falar de inverdades, estamos a falar de sonegação de informação, estamos a falar da não participação da parte interessada, estamos a falar da traição mesmo, de mudança do paradigma daquilo que era a transferência. Portanto, parece-me que só um mau gestor, só quem não percebe de gestão é que receberia a empresa nestes moldes. É preciso sublinhar o que disse o presidente David Simão. Nós não queremos receber esta empresa nestes moldes. Mas o que é que motivou o presidente David Simão a aceitar a gestão desta empresa? Ele aceitou o princípio da transferência. Nós estamos a falar, porque havia uma comissão. Agora era para cessar a comissão de gestão, é que começaria a ser gerida para... Este ponto é essencial. A empresa até agora não tinha sido transferida. Foi criada uma comissão em que a parte anterior e a parte nova se juntam, não é? Para começar a fazer transferência. Agora, o que tinha sido acordado em carta é que ia se transferir os bens móveis. Mas esta comissão está dizendo que não são bens móveis, também os bens imóveis. Como é que se divide uma oficina? A questão é como é que se divide uma oficina? Uma oficina, 30% para este lado, 30%. É claro, não é preciso ser gestor para perceber isto. Não era isto que estava acordado, era a transferência dos bens móveis. Não se trata disto. Agora, vamos lá ver os trabalhadores. Estão incluídos? Não, os trabalhadores estão a aparecer com estão a aparecer com reivindicação de que nós não fomos incluídos. Até nós tínhamos este problema, e que a comissão está a sonegar, está a omitir. Ou seja, por alguns problemas que estão a surgir agora, faz com que a edilidade renuncie. Portanto, o ponto é que a comissão não foi honesta. O ponto é que já se vê que estas empresas não foram, de fato, preparadas para serem transferidas. Acho que todos já na televisão nós estamos a acompanhar isto em muitos países. Olha, nós precisamos de privatizar as empresas, mas antes de ser privatizadas têm que ser saneadas, têm de ser viáveis. Portanto, transferir competências, definitivamente, não é transferir problemas de má gestão para outro. Existe o bom gestor na BER, quer dizer, olha, nós queremos receber a empresa, mas desde que cumpra os princípios de boa gestão. Quais são esses princípios? Os trabalhadores é a parte interessada. Tem de estar desde o princípio incluído, tem de ter a informação o suficiente. 2. Há aspectos de uma empresa que não são divisíveis. Estamos a falar de uma oficina, por exemplo. Não é divisível. Você não vai ter 60% da oficina funcionando na BER ou 30% a funcionar em dono. Só quem não conhece realmente o que é uma empresa é que pode entrar nesse tipo de jogo. Agora, o que o presidente está a dizer não é que não quer criar empresa, não, quer criar uma empresa, mas uma empresa nova. Exato, vou para si, Caifadine Manasse. Vi abanar a cabeça, quer fazer uma réplica ao Dr. Silvério Rongoar. Não, é interessante, não é interessante a dissertação que o colega está a fazer sobre este assunto. Eu acho que este assunto de transferência, a vice-ministra de Transportes não saiu de Maputo com papéis e chegou lá e disse, vamos transferir a empresa. Há procedimentos institucionais que foram acontecendo até chegar o dia que a ministra viaja para ali. Por isso mesmo, quando o presidente do município chega no hotel, já tinham todas as partes dos documentos, ele viu que faltavam algumas partes que ele achou que tinham que vir dentro do documento. E ali houve assinaturas de transferência, em que a Beira recebeu, o presidente do município, e Dondo recebeu. E a ministra assinou. Fizeram a transferência dos documentos, receberam. Agora, o que estamos aqui a tentar, o que o colega está a tentar é confundir a opinião pública. A empresa tinha sido sim transferida para o município.
E o presidente do município da Beira, que tanto exige que seja transferida a empresa para ele, quando ele vê, é que fica assustado. É tipo dizer, dê-me este saco, eu vou carregar. Diz, não, você é criança, não carrega. Não, eu vou carregar. Então põe-te o saco na cabeça, já começa, tira-me lá o saco, está a pesar. É o que fez o presidente do município da Beira. Mas é preciso, a transferência... deixa-me terminar, deputado. Há um aspecto, quando chama o criança, o presidente do município, dei um exemplo. Há de reconhecer que falta respeito que não podemos deixar passar. Mas eu vou dar exemplo. Em 77, Samora Machel seguiu esse tipo de procedimento de transferência de empresas, em que efetivamente chegava numa empresa, via o prédio, via não sei o quê, e logo nacionalizava a empresa. Mas será que é difícil, colega, deixar nós falarmos do mesmo jeito que deixamos a ti falar e concluir? Chamar de criança, penso que há de reconhecer. Eu não chamei o presidente. Vou pedir então que o deputado Caifadini termine o seu raciocínio. Não, eu dei um exemplo, e se calhar quer mais uma vez confundir a opinião pública. Eu dei o exemplo que às vezes as pessoas estão a andar, alguém exige que seja dado uma trouxa. Nesse caso, criança diz que, dê-me essa trouxa, eu vou carregar. Os mais velhos dizem, não carregue essa trouxa, vai te fazer mal. Não disse ao presidente do município. Dei um exemplo fora do presidente do município. O que estou a querer dizer é que a questão de gestão pública, a questão de gestão do povo, gestão de um país, gestão de coisas, todos nós temos clarezas sobre o Estado que estamos a construir. A empresa de transporte público está na cidade da Beira. O presidente do município da Beira vive na Beira há mais de 10, 15 anos. Conhece a situação daquela empresa. Não vamos aqui contar que é problema de oficina, que tem problema. Nós vimos a peça. O presidente do município disse que uma das coisas é que os trabalhadores exigiram aumento de salário. Agora, se temos um presidente do município que basta o trabalhador exigir aumento de salário, larga a empresa e diz que você, governo, fica lá com ele. Quer dizer, isto é uma falta de seriedade. Eu acho que este tipo de situações, o governo, o presidente do município da Beira deveria ter uma outra forma de resolver. Da mesma forma que foi pedir que a empresa fosse ficar com ele nas condições que estavam, deveria ter o respeito pelos trabalhadores, o respeito pelos que entregaram a empresa e não nos confundir, tratar com as instituições e dizer que há este problema. Não é criar a conferência de imprensa por causa de uma divisão de uma oficina. Por que não chamou a ministra para ir dividir a oficina? Mas parece-me que não podemos confundir as pessoas. É fundamental que o MDM e o presidente David Simão chamam de parabéns, porque aqui é onde se faz o ponto de ruptura. Queremos, sim senhor, transferência de empresa, mas não os moldes que a Frelimo... O problema é que ela aceitou levar uma empresa. Em 77, a Frelimo nacionalizou dívidas, exatamente porque não tinha conhecimento de gestão. É por isso que o presidente David Simão, claro, evidente que disse, é para transferirmos a empresa, sim senhor. Em vez da empresa passar para o município, vamos criar uma comissão de gestão, que é para começarmos a ver os balanços, para começarmos a ver a papelada, ver todos. Agora, está a se descobrir, e descobriu-se de fato, que houve, o problema por é que, exemplo, o problema é que o colega quer falar ia fazer uma transferência de bens móveis. Mas hoje estão a dizer que não são só bens móveis, também os bens imóveis. Também está a se dizer que os trabalhadores, a situação que se dizia que não há dívidas, que não há compromisso, está a se dizer que afinal existe. O que está a se descobrir é que é uma espécie de fuga de responsabilidade. Agora, qualquer gestor sabe que quando uma empresa faliu, quando um acordo é traído, há sonegação de informação, este acordo não deve ser cumprido, nem deve ser aceito. O melhor é, de fato, a cidade da Beira criar de raiz uma empresa de transporte. Portanto, estas serão as possíveis soluções para se resolver estes problemas. Momad Yacine ficou muito tempo aqui no silêncio. Bom, eu penso que o tema é interessante, mas olho mais uma vez me recordo da exigência que era feita pelo município da Beira e até a altura da entrega. E acho também que a criação de um transporte, uma companhia de transporte genuína da Beira, não é o problema, não é a solução do problema, se é que existe um problema. Porque, como bem dizia o colega, transformou-se e transferiu-se o pessoal de um lado para o outro, em função do acordo prévio que existia entre o município da Beira e o governo. Era um acordo que é sabido por todo moçambicano, que o município da Beira, por muito tempo, lutou para que isto
acontecesse, para que estes transportes fossem à Beira. Mas o presidente do município de Beira, como é bem dito, é um gestor nato. Deveria ter percebido na altura que se este é um presente, no final, então não seria um presente tão limpo como poderia esperar. Então, se o assumiu, porque a minha questão aqui é, ao assumir estes transportes, nas condições em que os recebeu, e aparecer hoje a dizer que eu os devolvo, e eu não concordo muito, mas sempre olhei para a artimanha do governo no momento, no timing em que entrega os transportes ao município da Beira. Quer dizer, todos nós sabíamos que aqueles transportes não estavam em condições, não tinha sustentabilidade para que o município da Beira tirasse algum benefício desta companhia de transporte. Mas o município da Beira aceitou. Provavelmente com a ansiedade de que este seria um ganho político. Finalmente conseguimos fazer o governo vergar e entregou-nos o município. Mas também é preciso ter cautela, porque o timing, como eu digo, é muito importante, principalmente do ponto de vista político. Quer dizer, um político nato sabe, conseguiu perceber que naquele encontro com a ministra, se não recebeu a documentação certa ou exata a que esperava, cancelava o acordo. Teria saído melhor do que provavelmente vai sair com esta ação hoje. Porque esta ação pode fazer até com que a própria população da Beira não entenda o seu idílio. Bom, o Presidente, aliás, o Ministro dos Transportes e Comunicações, reagiu com relação a esta decisão do edil da Beira. Vamos poder acompanhar uma reportagem sobre esta matéria, mas a questão que levantou aqui Momad Yacine tem a ver com a gestão das próprias empresas de transporte. Mencionou que, por exemplo, aqui mesmo em Maputo, que é um desastre. Exatamente. Matola, o edil da Matola faz o seu esforço, mas já sabemos qual é a realidade dos transportes. E tenho a máxima certeza que os 3 autocarros que o Dondo tem, só 3, terá a mesma situação. Mas há aqui um fator em comum, é que os outros edis podem muito bem não reclamar pela disciplina partidária. Porque se for a ver, os restantes que tiveram esta entrega de transportes, para além da Beira, são todos eles do mesmo partido. Aí, a disciplina partidária pode não permitir que haja uma reclamação pública sobre o que recebem. E a gente encontrar o engenheiro David sendo o único a dizer que eu recebi diferente daquilo que me tinha sido permitido. Mas eu sou de crer que os outros municípios também, o que receberam, está a criar problemas. Mas não podem falar por causa da disciplina partidária, porque são todos eles restantes do mesmo partido do poder. E por fraqueza de gestão, não é? Portanto, nós estamos a assistir o exemplo concreto na Matola. Hoje estamos com 140 trabalhadores que foram dispensados sem receber as devidas indenizações. Nós tivemos, há menos de 2 semanas, uma greve dos trabalhadores. Portanto, parece claro que na Matola, por de fato incapacidade de gestão, recebeu-se uma batata quente, recebeu-se um presente envenenado. Agora, na Beira, onde há clarividência, há conhecimento, vamos fazer uma comissão de gestão para vermos por dentro o que existe nestas empresas. E começou-se a fazer análise. E o presidente, olha, a empresa nós vamos receber se corrigir isto, corrigir isto, corrigir isto. E, sobretudo, se formos fiéis ao acordo. Eu vou dar um pequeno exemplo, para assim perceber, das eleições. Eles não participam nas eleições, mas depois de participar, ver o tipo de gestão, diz, não, eu não reconheço os resultados. Por quê? Porque quando eu participei nas eleições, não era isto que eu estava à espera. É exatamente o que está a acontecer aqui. Naquilo que é Havia a intenção de se receber uma empresa. Vamos tratar dos procedimentos. E quando se trata dos procedimentos, quando se olha, vamos transferir os bens imóveis, mas há um volte-face de parte do governo. Não, agora não são só bens imóveis, são também bens imóveis.
Vamos analisar a questão dos trabalhadores. Olha, não, a questão dos trabalhadores está tudo ela boa. Mas depois se descobre que, afinal de contas, os trabalhadores estão pendentes. Portanto, parece-me que qualquer gestor, eu queria dar parabéns, eu acho que é um dia de orgulho para todo o MDM, porque acredito que os outros municípios que têm gestores incompetentes não tiveram a hombridade e a franqueza, não é de dizer não, nós não entramos nesta, queremos um caminho novo. Enquanto que na Beira, efetivamente, foi possível, não, nós não entramos nesta, queremos mas é criar uma nova empresa, seguindo os princípios universais de gestão, para melhor servir o cidadão da Beira e não entrarmos em politiquices baratas que estão a levar este país há 40 anos na situação que nós nos encontramos hoje. Caifadine Manasse, como é que olha para a gestão dos transportes no país todo? Porque parece que este problema não só está na Beira, mas também está em quase todos os municípios deste país, com exceção de alguns. Bom, a gestão de transportes públicos é algo preocupante, é um desafio para o próprio país, porque a gestão de transportes públicos, primeiro, nós precisamos de ter o país viável em termos de vias de acesso, todo o país com vias de acesso bem estáveis, e nós sabemos que tivemos muitos desafios que levaram a ter estradas hoje, as estradas como temos, e há um esforço que está sendo feito para manter essas estradas a funcionar. E sobre a questão de transportes públicos, nós sabemos todos e vimos que é um desafio, porque o transporte público é subsidiado. Para apanhar um chapa daqui, quer dizer, são 5 meticais. Não é o valor real, nós sabemos que não é o valor real. São 9, 10. São 9, 10, mas é o valor. Deu-se um exemplo do batalhão aqui ao lado, que são 5 meticais, por isso acabei resvalando lá. É um desafio que todos nós temos que nos engajar. Aliás, há um trabalho que está sendo feito pelo governo, por exemplo, na cidade de Maputo, que é a questão de rotas e criar condições para que os atores que lidam-se nessa área assumam e haja preços reais para que as pessoas se façam transportar. Agora, aliás, já está aí, portanto, já foi submetida uma proposta à Assembleia Municipal da cidade de Maputo para que os transportes passem a custar dentro da cidade de 12 agora só para não fugir um pouco, eu não quero concordar quando o colega chama dos edis, por exemplo, da Matola de incompetente, porque primeiro o colega foi candidato e foi derrotado pelo mesmo edil. Segundo, aquilo que nós assistimos na cidade da Matola é um dos melhores edis que nós temos. Quer dizer, em termos de trabalho real. Eu estava na Beira há 2 dias atrás. Eu estava na Beira, conheço a Beira. A situação, eu peço que me espere, eu peço que me deixe-me falar. Deixe-me falar, se é competência deixar no olho da rua 140 trabalhadores sem as devidas indemnizações. Vou pedir então ao Dr. Romualdo que deixe o Caifadine Manasse terminar. É difícil. Se isto é competência, então estamos perdidos. Obrigada, quero terminar o seu raciocínio. É difícil fazer um debate com o colega Runguane. A gente fica aqui a ouvir ele a falar bujardas aqui, a dizer que alguém que assina um documento, aceita receber uma empresa, depois diz que não vi bem, é um bom gestor. É uma falta de seriedade. Quer dizer, colega, deixa que a gente fale, aduza os argumentos do mesmo jeito que está a dizer. Vamos agora ver, portanto, a reação do Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, que reagiu face a essa decisão do edil da Beira, Devi Simango. O ministro disse mesmo que o presidente do município da Beira tem razão ao renunciar, portanto, à gestão desta empresa de transportes. Vamos ouvir então a reação do ministro. Depois do presidente do Conselho Municipal da Beira, Devi Simango, ter anunciado a devolução da gestão da extinta empresa de transportes da Beira ao governo na segunda-feira, apontando como causas vários constrangimentos em volta do processo de trespasse do património, que, segundo sustentou, não chegou a ser concretizado. O ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, falou à imprensa esta quarta-feira, tendo assegurado que o governo vai continuar a negociar com a edilidade da Beira, de modo a encontrar uma solução para condições impostas por Devi Simango.
É uma questão que tem que continuar a ser debatida, portanto o Governo está aberto. Uma coisa que o Governo está claro é que nunca vai abandonar, portanto, os cidadãos, os munícipes, quer da Beira, quer do Dondo, nem de qualquer outro lado, vai continuar a dar, tanto a prestar todos os serviços que lhes são devidos. Mesquita diz ser legítima a colocação do edil da Beira, ao dizer que é insustentável assumir um conjunto de custos da anterior gestão, incluindo as remunerações em atraso. Penso que o edil da cidade da Beira está preocupado, sim, com alguma razão. Também já o fez o edil do Dondo, com a quantidade de trabalhadores que a empresa tem, que é acima daquilo que, para a quantidade de autocarros que estão, portanto, operacionais. Infelizmente é a mesma situação que temos aqui na Empresa Municipal de Transportes de Maputo. Recorde-se que a gestão dos STPB pela edilidade foi formalizada através de um acordo assinado no passado dia 7 de julho pela edilidade da Beira e o Ministério dos Transportes e Comunicações. Portanto, vimos então a reportagem do Ministro dos Transportes, que disse que são legítimas as decisões da edilidade da Beira, que não deveria ou seria difícil, portanto, assumir os custos da gestão anterior. Vou para si, Momad Yassine. Que soluções possíveis se podem encontrar para que tenhamos um transporte condigno e a circular para todos os moçambicanos, em todos os municípios? Bom, eu penso que quem tem a função primordial de criar condições de transporte para o cidadão é o governo. Esta condição é quem tem a responsabilidade principal. E nos últimos 10 anos para cá, nós conseguimos perceber que o governo tem tido dificuldades de criar transportes para o cidadão. Olha só para as grandes cidades, onde que infelizmente o número de habitantes o tecido demográfico ainda tem sido maior, a movimentação é maior, principalmente olhando para aquilo que é o formato do país. Todos os ministérios encontram-se no mesmo lugar, a não ser, quer dizer, na baixa da cidade, e logo amanhã a capacidade que o governo tem para fazer com que todas as pessoas se movimentem até os seus locais de trabalho, na função pública, é difícil. E como resultado, a população é transportada, já passamos de chapa 100, que era um bocadinho mais condignos, e hoje em dia estamos, infelizmente, nos mais lovos. Esta é uma realidade. Agora, o governo pode muito bem descentralizar no âmbito do seu poder que tem, porque afinal de contas o Estado, o que é? O Estado é uma organização. O Estado é uma organização. E quando a gente fala sobre a planificação econômica, que inclui também o transporte num país, o Estado pode muito bem olhar para aquilo que pode ser público e aquilo que pode ser privado. Agora, a capacidade do privado de criar condições para que o moçambicano possa se transportar bem, automaticamente também depende da oferta que o Estado tem no que diz respeito aos subsídios. Nós somos um país de terceiro mundo. É preciso não fugir dessa realidade. Mas, por outro lado, podemos muito bem criar um modelo de transporte que o Estado possa ter, sem que haja uma mistura entre vontades e infiltração de desejos de outras pessoas, mas criar uma rota, criar mecanismos de transporte para o cidadão que possa até ser idêntico a nível nacional. Olha, já houve uma tentativa no passado com o atual transporte que a gente tem, transporte público, mas alguém pode questionar, por que o Dondo vai ter transportes como município e Quilimane, que tem um tecido demográfico maior, não tem? Então, quer dizer, são essas jogadas políticas que por vezes são colocadas que fazem com que o objetivo fundamental, que é o Estado prover condição ao cidadão todo, caia por terra. Exato, mas olhando então para esta questão de se encontrar formas para resolver este problema, uma solução passaria por privatizar, por exemplo, os transportes? Eu penso que, de uma certa forma, o transporte é privatizado, mas o Estado tem que assumir também a sua responsabilidade, porque a privatização
faz parte do âmbito da responsabilização. Mas o Estado também tem que assumir, por exemplo, é difícil quando a gente ouve dizer que o transporte, há uma proposta que o transporte público, ou seja, o chapa 100, suba para 15. Subir o chapa 100 para 15 significa também o Estado reforçar o salário do cidadão. O Estado não vai fazer isso, porque não tem condições. Automaticamente é importante que se negocie para que este transporte não suba. E isto tem que ser uma negociação constante. E nós precisamos que o Estado, quando eu digo o Estado assumir essa responsabilidade, é no sentido de o transporte público ser colocado até para o privado, para quem vai fazer a gestão, por parte do Estado. Exato. Vou para si, Silvério Rongoane. Como sair desta situação? Principalmente na cidade de Beira, o que é que está a ser feito? Não, eu primeiro queria sublinhar que o ministro reconhece que não, ali tiveram um ator. O ator foi capaz de mostrar que realmente há erros que não é possível. Infelizmente, na cidade de Maputo e na Matola não houve. É por isso que nós tivemos o presidente do Conselho de Administração dos Transportes de Maputo admitir-se, isto é público, admitiu-se, porque viu que afinal não eram viáveis. Tivemos as greves que tivemos na Matola. Temos esses trabalhadores, 140, eu repito, 140 trabalhadores que não receberam as suas indenizações, estão hoje no olho da rua, sem ir na beira. É preciso dizer que as pessoas estão a ser transportadas hoje em Mailoves, portanto, o que houve é que não havia aqui atores, não havia aqui na cidade de Maputo e Matola gestores. Hoje estão a propor, de uma forma criminosa, inaceitável, um aumento para 15 meticais. E é exatamente estes aumentos brutais contra a população que o presidente David Simão quer dizer que não podemos. Se nós temos que criar uma empresa, temos de seguir os princípios universais de gestão. Se temos um acordo, esse acordo tem de ser cumprido, não é? Pacta observanda est. Portanto, já diziam os latinos, os acordos é para serem cumpridos. Se nós criarmos uma comissão de gestão, é exatamente para aprofundar a análise dos balanços da situação da empresa para percebermos se existe viabilidade ou não. Foi o que foi visto. E é por causa disso que o próprio ministro veio reconhecer que, de fato, vamos ser honestos. A empresa, na situação em que está, a transferência nos moldes que está a ser sugerida não é praticável. Então, teremos que encontrar um novo modelo. E o presidente David Simão já está a apresentar um novo modelo que, olha, a melhor coisa aqui é começarmos a pensar numa empresa de raiz, numa empresa em que os trabalhadores vão ser incluídos. Exato. Caifadine Manasse, últimas considerações com relação a este tema, que é para passarmos para o outro. Rapidamente, vou pedir que seja mesmo cirúrgico na sua análise. Bom, eu acho sobre este tema o que eu encontro. Nós, quando assumimos funções de representar o povo e funções públicas, nós temos que primeiro olhar este povo como um povo que está atento e que precisa do conforto por parte de nós que somos os dirigentes. E eu não me sinto confortado quando o ministro diz que o edil tem razão, porque o Ministério de Trabalho foi lá e nós assistimos a assinar um protocolo que fazia transferências. Há um procedimento que aconteceu. Há funcionários que saíram daqui para Beira e reuniram-se num hotel. Acho que houve coquetel naquele hotel para tratar daquele assunto. Outro ponto, houve falta sim de seriedade do presidente do município da Beira. Olhando que não haviam condições, o presidente do município deveria tomar a decisão de não assinar e o governo e o município encontrarem soluções para que as coisas aconteçam. Eu não acho justo que nós apareçamos sempre a expor esse tipo de novelas para o nosso povo, porque nós temos obrigações de fazer com que o nosso povo esteja bem. Não criar situações para aparecermos a dizer, tem razão, não tem razão, eu dei, porque estamos a falar de pessoas que estavam a representar instituições do Estado.
E essas pessoas têm obrigações de ver como é que as coisas têm que acontecer. É um desafio o setor de transporte, todos nós devemos estar engajados, fazer nossas críticas no sentido positivo, apoiarmos para que as coisas aconteçam. Todos nós sabemos que o sistema de transporte é algo complexo. Temos problema de estradas, por exemplo, se põe, mesmo que a gente ponha 1000 machibombos na cidade de Maputo, depois não há de haver congestionamento. Este é um processo que cada vez mais vamos aprimorando e vamos encontrando soluções melhores para que o povo, de facto, tem que ser transportado condignamente. Não é com forma apaixonada de, porque nós somos os melhores, não é isso, não é. Exato. O que temos que fazer é manter serenidade e olhar para o povo como o nosso alvo, tratar, fazer tudo para que este povo tenha o nosso conforto. Já tem com esta serenidade que vamos passar para o nosso segundo tema de hoje. Vamos então analisar o julgamento do caso FDA, do Fundo de Desenvolvimento Agrário. Portanto, está a decorrer aqui na 6ª sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, o julgamento que tem que ver com o desvio de mais de 170 milhões de meticais e é acusada, portanto, pelo Ministério Público, a ex-PCA e mais 27 indivíduos implicados que fazem parte da instituição e fora da instituição. Até o ex-namorado da antiga PCA, da FDC, foi acusado de entrar nestes esquemas. Mohamed Yassine, quer dizer, esta questão, este julgamento traz ao de cima vários outros julgamentos ou situações de desvios de fundos. Já tivemos no Ministério da Educação, da Defesa, enfim. Como é que olha para este problema de corrupção? E eu penso, primeiro é que está de parabéns a pessoa que denunciou, porque é preciso recordar que este julgamento é resultado de uma denúncia, ou seja, alguém, um anónimo, denunciou e a PGR entendeu que deveria ser um assunto a seguir. Segundo ponto é que existem falhas aqui estruturais. São falhas que, ao ser analisadas, provavelmente diremos que esta PCA não pode, no meu entender, ser responsabilizada solene por isto tudo. Por quê? Nós estamos a olhar para um julgamento de desvios feito nos últimos 4 anos. E eu, por aquilo que eu tenho como conhecimento, nós estamos num governo novo. Significa que ela vem como PCA do governo anterior. Aqui, eu quando digo que existem falhas estruturais, é que eu questiono, o FDA é tutelado por um ministério, que é o Ministério da Agricultura. O dinheiro, quando sai também do Tesouro, porque é preciso avalizar. 2. E aqui no meio, nós temos que ter o sistema integrado de fiscalização financeira, que é do Estado, do Governo. Essas três estruturas, todas elas falharam. E é preciso também recordar que esta mesma senhora já esteve no mesmo cargo na altura do antigo ministro Soares Nhaca. Então, eu sou levado a crer que este modelo de retirar do Estado vem já há muito tempo, mas também não quero aceitar que, no grau da hierarquia, somente ela é que sabe desses valores, porque essas instituições que eu mencionei têm o seu orçamento anual. Então, e tem uma fiscalização permanente, que poderia dizer, durante o percurso, que aqui está a haver, ou as contas não batem certo, ou parece que quando a gente vai para o terreno para fazer a monitoria e avaliação daquilo que a FDA financia, a gente não encontra. Porque se for a ver, o modus operandi desta gangue, que até assim diria que é uma gangue que se reuniu para delinquir, é exatamente criar mecanismos de buscar faturas, ser pagas com a assinatura dela automaticamente, passando por algumas contas e depois dividir-se o valor do erário público. Olha,
Eu quero acreditar que não é ela mesma que fazia a monitoria e a avaliação. Está a querer dizer que existem pessoas acima dela que deveriam monitorar, é que qualquer gestão, e sim, que qualquer estão a fazer gestão, a vista grossa. Qualquer gestão vai lhe levar a entender que ela sozinha não fazia a monitoria, não, porque não faz sentido. Então, se este departamento de monitoria, durante os 4 anos na qual saíram 170 milhões, não conseguiram ir para o terreno e perceber que, pelo menos em um lugar, não existe o que se disse que era objeto do projeto, então não estamos mal. Exato. Fadino Manasse, como é que olha para esta situação? Bom, eu não iria cingir-me muito nesta situação, iria se calhar falar aquilo que é o pensamento geral, olhando aquilo que são os princípios que norteiam a Frelimo como partido político e como quem está à frente a guiar aquilo que são os destinos do povo. É preciso perceber que desde 1975 até hoje, as leis são submetidas pelo Parlamento, quase todas que foram aprovadas, mesmo a lei de probidade pública, de combate à corrupção, todos esses gabinetes foram criados sob proposta do governo da Frelimo e foram aprovadas também pela bancada parlamentar da Frelimo para mostrar claramente que a Frelimo é um partido que combate seriamente aquilo que são princípios de corrupção. A Frelimo é contra a corrupção. Individualmente, cada um pode fazer como pessoa, mas a Frelimo é contra a corrupção. Por isso, todas as leis que são contra a corrupção, que foram aprovadas e submetidas pelo governo da Frelimo e aprovadas pela bancada parlamentar da Frelimo. Agora, sobre este caso, eu não queria entrar em detalhes, porque sendo parlamentar e um caso que ainda encontra-se em julgado, está a ser ainda ouvida, eu pauto ainda pela questão aquilo que nós aprovamos e que vem na lei pela presunção de inocência, ela está a aduzir os seus argumentos lá, eu vou deixar e vou me reservar para que depois da sentença, quando o juiz proferir, porque é o juiz que tem o direito de fazer esta acusação, poder fazer o debate da melhor forma e com mais tranquilidade, porque neste momento eu ainda estava a assistir hoje na STV que o tribunal ainda está a julgar o assunto, então não tenho muito a dizer sobre este caso, mas sobre corrupção somos contra qualquer tipo de corrupção que enferma o Estado. Qualquer cidadão tem que preservar aquilo que são os interesses do Estado, interesses do povo dentro do Estado e servir melhor para que o povo se sinta confortável. Exato. Silveiro Ronguana, estamos a falar de 170 milhões de meticais, perto de 3 milhões de euros, portanto, que desapareceram dos cofres da FDA. Naturalmente que o dinheiro não tem pernas para andar, deve estar em algum lugar. Como é que analisa esta questão, este julgamento, que traz à tona vários outros desvios que nós já tivemos em algumas empresas? Bom, primeiro é uma coisa que ficamos claro, que quando está-se a falar de produzir alimentos, se é para produzir desta maneira, então ainda temos muitos anos de fome pela frente, não é? A segunda questão é que está claro que há uma necessidade urgente mesmo de assumir as suas responsabilidades e criar o Conselho Nacional de Finanças Públicas. Não se percebe, não é? Que estando nós no século XXI, corremos para criar o Conselho Nacional de Comunicação, o Conselho Nacional disto, e aquilo que é central, que é o Conselho Nacional de Finanças Públicas, para que um órgão independente do governo possa efetivamente acompanhar a par e passo como é que as nossas finanças estão a ser geridas, sempre teremos isto. Porque como ficou claro, quem deve executar é o governo, quem deve aprovar é o governo, quem deve fiscalizar é o governo. Estamos a falar do peixe do mesmo saco, que já sabemos como é que é, nem precisamos comentar aqui. Portanto, a quantidade de casos de corrupção, é preciso lembrar que nós ainda estamos na ressaca das tais dívidas ocultas, mas cada dia que amanhece é um escândalo da corrupção. Portanto, são os mesmos governantes que roubam aqui, roubam acolá, roubam. Agora, quando alguém afirma que nós combatemos a corrupção, nós outros ficamos sem perceber
como é que se combate, porque são as mesmas pessoas que, como se disse, aprovam as leis contra a corrupção e são as mesmas que a praticam, não é? Dia após dia, para dizer que este é mais uma demonstração de quão a nossa governação apodreceu, de quanto o nosso sistema tornou-se tão corrupto, tornou-se tão ineficaz. Portanto, todas as instituições que eram suposto fiscalizar falham, porque, afinal de contas, essas pessoas trabalham em grupo. Há conexões a vários níveis. Portanto, parece-me que nem devemos já nos impressionar por este facto, deste desfalque, porque, afinal de contas, a nossa história em Moçambique é história de desfalque. E até acontecem coisas terríveis. Nós já acompanhamos, por exemplo, o que aconteceu no município da Machixe. Mas estão lá, não aconteceu nada. Nós tivemos o caso gritante de Lixinga, que foi condenado mesmo o Edil, mas está lá. Não? E temos mais estes vários casos. Temos a questão das dívidas ocultas, está a se falar, mas até hoje não aconteceu nada. Parece-me que a quantidade de casos vai aumentando dia após dia e parece que ficou claro que com este governo, com estes a monitorar, com estes a executar, com estes a nos governar, não podemos esperar coisa boa. Portanto, eu agora o que me admiro é quando haver um bom gestor, como houve com o caso que estamos a discutir na primeira, com o caso do presidente David Simango. Agora, o caso de dirigentes corruptos parece-me que já deixou de ser, de fato, novidade e sabemos que também esses julgamentos não podemos, por respeito à separação de poderes. Cão quer-se transmitir de que, de facto, é preciso travar-se este fenómeno. Será que Momad Yassine, que a falta de um instrumento estratégico, uma estratégia para travar este tipo de problemas? Não, o que falta não são instrumentos. Moçambique tem a peculiaridade de ser um dos países com muitas leis bonitas. Mas que não são... O que falta é que é preciso fazê-las cumprir com seriedade. E a dar um exemplo, por exemplo, eu até concordo com o meu colega Caifadino quando diz que o Partido Frelimo, tanto como partido, combate a corrupção, porque faz parte dos princípios do partido não aceitar a corrupção. Mas se a gente for a ver um encontro do Partido Frelimo que passa na televisão, nós podemos começar a indicar cada corrupto, aquele que estão ali. E não vai encontrar o mesmo grupo de corruptos em nenhum outro lugar, a não ser naqueles encontros do Partido Frelimo. O que significa que as pessoas que corrompem o valor real do Estado, infelizmente, ancoram-se ou usam o partido para fazer das suas atividades corruptas. Ainda mais. Olha, nós estamos aqui a falar do julgamento da PCA. E eu dizia antes, este PCA tem alguém por cima, porque o FDA está sob tutela do Ministério. Então, por que não estamos a falar do ministro, deste Ministério? Porque é, em última instância, a pessoa responsável por esta área. Então, mais uma vez, voltamos a dizer que, porque de certeza absoluta que a pessoa que está por cima não sabia o que estava a acontecer aqui. Então, se esta for a verdade, então esta pessoa não serve para aquele lugar, porque não tem controle do que acontece no lugar onde foi colocado pelo governo para ser o gestor. Então, ou nós assumimos que não, há um conhecimento geral daquilo que acontecia com aqueles fundos, ou por outro lado, assumimos que há desgovernação total por parte daquelas pessoas que têm a função de velar pela coisa pública. Quer dizer, eu quero encontrar aqui, em função daquilo que a gente já ouviu até agora, porque afinal de contas, a maior parte das pessoas que
a PGR foi ver, confirma que o dinheiro existe em algumas contas, ou algumas pessoas assumem que participaram, com ou sem vontade própria, mas participaram. Então, se estamos a falar de um governo, e eu dizia que, afinal de contas, o governo é a forma organizacional que um Estado encontra para gerir a ação de um povo. E como é que se pode travar este problema? Olha, travar isto a lei tem que ser aplicável para todos. Não podemos continuar a dizer que todos somos iguais perante a lei, porque dentro dos iguais há iguais. A realidade nossa diz que dentro de todos os iguais existem outros iguais, mas também o direito assim o diz. Agora, mas é preciso que esta lei que for colocada sirva até como exemplo por parte dos governantes. Quando a gente começar a ter governantes que são sancionados, e sancionados no bom valor, então vamos ter receio de quem está por baixo em cometer gralhas como estas. Porque é difícil dizer que em 4 anos ninguém se apercebeu que o dinheiro de um projeto, ou seja lá o que for, estivesse a desaparecer. Mas também posso concordar com o colega Caifadine quando diz que a Frelimo como tal não é contra a corrupção, sim, mas os elementos que estão no partido, infelizmente, são quem nos mostram a grande corrupção. Exato. Caifadine Manasse, Momad Yassine levantou aqui uma questão que tem que ver com o Ministério da Agricultura, que deveria também saber sobre o que é que se está a passar neste Fundo de Desenvolvimento Agrário. Ou seja, que José Pacheco deveria saber o que é que está a acontecer nestes fundos onde ele que gera, digamos assim. Bom, esta é uma posição do colega Mohamed Yassine, porque se formos a olhar, este é um processo que está a ser julgado pelo tribunal, tem as partes, tem a procuradoria, tem os advogados de defesa e tem a pessoa que foi acusada e o grupo está lá todo que foi acusado. Agora, eu acho que a sociedade tem que começar, nós temos que começar a ter a cultura de Estado e a cultivar e a incutirmos a moral nos nossos concidadãos. Quando nós assumimos missões, quando levamos os nossos filhos para a escola, os docentes, quer dizer, temos que ensinar a ir reforçar a moral nos nossos concidadãos. E as pessoas têm que perceber que a coisa pública é coisa pública, temos que gerir a coisa pública. Nós, quando vamos olhar, eu não preciso olhar só pelo lado dos dirigentes da Frelimo, mesmo esses edis da oposição, você vai ver dia seguinte, quer dizer, num mandato já tem um condomínio, já tem não sei o que, tu vês que é preciso começarmos a cultivar essa questão da moral nas pessoas. Não é só dizer que é para todos, somos bons gestores, somos não sei o que, mas se formos a fazer um rastreio fino, nós vamos encontrar que, mesmo do lado da oposição, os dirigentes encontram-se nesta situação, só que alguém não foi lá queixar, a procuradoria não foi lá perguntar, dizer como é que você teve isto, como é que você teve aquilo. É esta moral que tem que ser chamada a atenção aos nossos dirigentes. Agora, olhar-se o Ministério da Agricultura, nós vamos reservar para que o tribunal julgue. Se as pessoas que estão lá dizerem que de facto há este procedimento, encontram que foram ordenados por algum dirigente, eles vão dizer que estão no tribunal. E o tribunal é independente, o juiz vai decidir consoante aquilo que é a lei e aquilo que forem as provas apuradas. Eu acho que não é por aí que devemos entrar, porque a direção tem um ministério, então o ministério está lá decide, porque aquilo é um fundo onde tem um PCA que decide sobre aquele fundo, como é que tem que executar. E vai às direções, e vai às sessões do Conselho, vai ao consultivo, explica que as coisas provavelmente estão a andar e o ministro tem os relatórios, provavelmente achou que os relatórios eram aqueles. Agora, o que temos que, neste caso, eu continuo a dizer que vou esperar do tribunal e nós esperamos que as pessoas que estão lá dentro do processo colaborem com o tribunal, porque esta é que é a filosofia da Frelimo, criar escolas para que as pessoas aprendam, criar advogados, criar juízes, criar instituições, e todos nós crescemos neste ambiente da Frelimo para aprender a termos a moral e fazermos com que as coisas funcionem. As pessoas mudam.
E mudando, não é o problema do partido. O partido tem sua orientação clara. Senão não vais ter um partido que submete leis contra a corrupção, submete normas que têm que ser aprovadas e as pessoas começam a cometer. É preciso que nós começamos a fazer uma introspeção, todos nós como sociedade. Viemos de um regime colonial, entramos num sistema e fazermos uma introspeção, ver o que é que nós queremos agora para que nosso país avance. Está-se a falar muito de corrupção, temos que acabar com a corrupção. E isso o presidente Nunes tem dito, vamos acabar com a corrupção. Exato, esperemos então que esta corrupção acabe de facto. Silveira Rongoana, últimas considerações sobre este julgamento, este problema? Não, é preciso de fato dizer que a responsabilização política existe e a cultura do Estado faz parte disso, em que quando há uma suspensão, até nem precisamos esperar pela decisão, portanto, dirigentes sérios devem efetivamente dizer, olha, se há suspensão de falhas graves dessa magnitude, enquanto não se explicar, enquanto eu realmente coloco o meu lugar à disposição, porque não quero ser associado. Portanto, eu acho que isto é normal e qualquer país civilizado faz isto e seria um bom sinal. Não só neste caso, como em muitos outros casos, é preciso que comecemos a ter esta cultura. Agora, não podemos esperar a moralização geral da população para começarmos a sermos sérios. Existem instituições que devem punir, devem dissuadir. Sempre que essas instituições serem ineficazes, inaptas, indiferentes, vamos ser vítimas do crime. Eu, sinceramente, não espero, como meu colega espera, a moralização geral da população para começarmos a ser honestos. Espero, sim, viver num país com instituições fortes, implacáveis, que punem e dissuadem qualquer ato de corrupção. Enquanto tivermos instituições que não trilham este caminho e ficamos à espera da moralização geral, penso que estamos perdidos. Agora, como é que saímos disto? É ter novos governantes, é escolher novos gestores, é a única saída que nos resta. Sobre isto, não vamos então politizar o nosso assunto de hoje, os nossos temas de hoje, só para lembrar aos telespectadores que a PCA é acusada de aprovar projetos falsos, de pagar remunerações indevidas e receber na sua conta dinheiro ilícito, não só a PCA, como também mais 27 implicados nacionais, estrangeiros, que fazem parte, portanto, deste Fundo de Desenvolvimento Agrário e também de outras instituições. Vamos dar por encerrada esta parte de análises. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos com as notícias. Até já.